ficar intensamente vermelho não deve ser explicado etimologicamente. O verbo cana aparece no hebraico rabínico. Em nível de relacionamento humano, cana tem sentido fortemente competitivo. Em seu sentido mais positivo, a palavra quer dizer ser cheio de zelo ou ciúme justo. A lei provê que o marido que suspeita que sua esposa adulterou a leve a um sacerdote que fará o teste de adultério. Se sua acusação mostra-se fundamentada ou não, o homem suspeitoso tem meios legítimos de averiguar a verdade. No seu caso, um espírito de ciúmes entrou nele, pois ele tem ciúmes de sua esposa, número 5:20, número 5:30. Porém, até neste contexto, número 5:12 a 31, o ciúme surgiu de um espírito de rivalidade que não pode ser tolerado numa relação matrimonial. O ciúme devia ser esclarecido por expediente ordenado pela lei e administrado pelos sacerdotes. Portanto, cana, em seu sentido mais básico, é o ato de promover os direitos próprios para a exclusão dos direitos de outrem. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Isaías 11:13. Saul procurou extinguir o encrave gibeonita no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. 2 Samuel 21. A seguir, a palavra significa a atitude de inveja de um oponente. Raquel, em seu estado estéril, teve inveja de sua irmã. Gênesis 31. E nesse estado de inveja se aproximou de Jacó. Dá-me filhos, senão morro. Os filisteus invejaram Isaque por causa da multidão de seus rebanhos e manadas. Gênesis 26:14. A Bíblia contém severa advertência contra ter inveja de pecadores que hoje prosperam e são poderosos, mas não serão mais amanhã. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Provérbios 3:31. Na relação do homem com Deus, o ato de zelo é visto mais positivamente com o ato da promoção de Deus e sua glória contra substitutos. A tribo de Levi recebeu o direito de ministrar, porque teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Números 25:13. Elias via-se como o único servo fiel que restava em Israel. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, e eu fiquei só. 1 Reis 19:10. Porém, o sentido de cana é provocar ciúme, quer dizer, provocar ira com deuses estranhos, provocaram a zelos com abominações, o irritaram. Deuteronômios 32:16. Deus não é contaminado com a conotação negativa do verbo. A sua santidade não tolera competidores ou aqueles que pecam contra ele. Em nenhuma passagem em todo o Antigo Testamento Deus é descrito como invejoso. Mesmo nos textos onde o adjetivo ciumento é usado, seria mais apropriado entender como zeloso. Quando Deus é o sujeito do verbo cana, o significado é ser zeloso. E a preposição lé para, lé entre parênteses para, é usada antes do objeto. Seu nome santo, Ezequiel 39:25. Sua terra, Joel 2:18. E sua herança, Zacarias 1:14. E Zacarias 8:2. Está dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela, onde temos de interpretar indignação por zelo. Na Septuaginta, a palavra zelos, zelo, ardor, ciúme, põe em relevo o uso hebraico. Quiná, ardor, zelo, ciúme. Este substantivo aparece 43 vezes no hebraico bíblico. A ocorrência está em Deuteronômio 29:20. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor
e o seu zelo sobre o tal homem. Caná, ciumento, zeloso. Este adjetivo aparece 6 vezes no Antigo Testamento. A palavra se refere diretamente aos atributos da justiça e santidade de Deus, visto que ele é o objeto exclusivo da adoração humana e não tolera o pecado do homem. Uma ocorrência encontra-se em Êxodo 20.5. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O adjetivo cano também significa ciumento zeloso. Esta palavra só aparece 2 vezes com implicações semelhantes a Cana, Josué 24:19. É um exemplo. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Naum 1:2 contém a outra ocorrência de Canô. A palavra terra. Eretz, terra, país. Este é um dos substantivos hebraicos mais comuns, ocorrendo mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Expressa a visão mundial contrária aos mitos antigos, como também as muitas teorias modernas que buscam explicar a origem do universo e as forças que o sustentam. O termo Eretz pode ser traduzido por terra, a cena temporal da atividade, experiência e história humanas. O mundo material teve um começo quando Deus fez a terra. Com seu poder, formou-a e estabeleceu-a. Isaías 40:28. Pelo fato de ele ter feito assim, segue-se que do Senhor é a terra. Salmos 24:1. Nenhuma parte dela é independente dele, pois os confins da terra são sua possessão, inclusive os montes do mar, a terra seca, as profundezas da terra. Deus formou a terra para ser habitada, Isaías 45:18, tendo o governo na terra por virtude de ser seu Criador. Ele decretou: produz a terra erva verde, erva que dê semente, Jó 34:13. Ela nunca devia deixar de dar sua produtividade, pois enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 8:22. Cheia está a terra das riquezas de Deus, e ao gênero humano foi ordenado: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Salmo 104:24. Que ninguém pense que a terra é um mecanismo independente e autossuficiente, pois o Senhor reina assentado sobre o globo da terra até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Salmo 97:1. E 1 Reis 17:14. À medida que os olhos do Senhor passam por toda a terra, ele vê que não há homem justo sobre a terra. 2 Crônicas 16:9. Em certa fase primeva, Deus decidiu: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis 6:5-7. Embora ele cedesse e prometesse que as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, podemos estar certos de que ele vem a julgar a terra. Gênesis 9:15 e Salmos 96:13. Nessa época do seu furor, treme a terra, de forma que fugirão os povos. Jeremias 10:10. Mas ele também provê um meio de fuga a todos os que atendem sua promessa. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías 45:22. O que o Criador formou no princípio também terá um fim, porque ele afirma: eu crio céus novos e nova terra. Isaías 65:17. A palavra hebraica Eretz também aparece muitas vezes na expressão o céu e a terra e o céu. Em outras palavras, as Escrituras ensinam que nosso planeta terrestre é parte de uma estrutura cosmológica universal que chamamos de universo, não sendo o resultado de acidente ou forças inatas. O insondável alcance do espaço e seus incontáveis componentes devem sua origem ao Senhor,
que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. Pelo fato de Deus ser o possuidor dos céus e da terra, o universo inteiro deve ecoar o louvor da sua glória, que está sobre a terra e o céu. Gênesis 14, 19. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Salmo 49, 13. Tal adoração sempre é apropriada, pois tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135, 6. O termo Eretz não só denota o planeta terrestre inteiro, mas também é usado para se referir a algumas das partes que compõem a terra. As palavras terra, país e chão transferem seu significado para nosso idioma. Com muita frequência diz respeito a uma área ocupada por uma nação ou tribo. Por isso lemos sobre a terra de Egito, a terra dos filisteus, a terra de Israel, a terra de Benjamim e assim por diante. É dito que Israel vive na terra do Senhor. Levíticos 25, 33. Quando o povo chegou à fronteira da terra, Moisés o lembrou que só lhe pertenceria, porque o Senhor expulsou as outras nações para te introduzir na terra e te dar por herança. Deuteronômio 4:38. Moisés prometeu que Deus tornaria a terra produtiva, porque ele disse: darei a chuva da vossa terra a seu tempo, de forma que seria boa terra, terra que mana leite e mel, terra de trigo e cevada. Deuteronômio 11:13. O substantivo hebraico Eretz também tem o sentido de chão. Jó 2:13, Amós 3:5, Gênesis 24:52, Ezequiel 43:14. Quando Deus executa julgamento, ele abate os ímpios até a terra. Salmo 147:6. A palavra terra é Adamá, solo, terra, país. Este substantivo também aparece no árabe. As ocorrências hebraicas chegam ao número de 224 aproximadamente e cobre todo o período do hebraico bíblico. Inicialmente, este substantivo representa o solo cultivável, provavelmente de cor vermelha, como tal suporta água e plantas. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2:6. Este significado está em Gênesis 1:25, onde aparece pela primeira vez: e todo réptil da terra conforme a sua espécie. A palavra é contrastada com solo improdutivo ou terreno baldio, e com a palavra genérica para designar a superfície do planeta Terra, o que pode representar qualquer uma ou ambas as palavras precedentes. O corpo do primeiro homem, Adão, foi formado exclusivamente de Adamá. Gênesis 2:9. E formou o Senhor Deus o homem, entre parênteses Adão, do pó da terra, entre parênteses Adamá. Gênesis 2:7. O termo Adamá é usado especificamente para descrever o que foi e será cultivado por determinado grupo de pessoas, ou o que elas possuem para este fim. Olha desde a sua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Deuteronômio 26:15. Uma variação adicional desta acepção se refere à terra mesmo. Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, pois com esta terra construirei um altar para o Deus verdadeiro. 2 Reis 5:17. Em Êxodos 3:5, Adamá é usado mais no sentido de solo, aquilo que, independente de suas propriedades cultiváveis, está debaixo dos pés. Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A acepção, a propriedade ou possessão chega mais claramente ao primeiro plano em passagens como Zacarias 2:12. Então o Senhor possuirá a terra como sua porção na terra santa. Salmos 49:11. Embora Adamá nunca seja usado politicamente, seu uso como propriedade agrária ou terra natal
às vezes se aproxima deste sentido, Isaías 14:2, 19, 17 e especialmente Ezequiel 7:2. Isaías 15:9 ilustra mais este uso, porque ainda acrescentarei mais a Tidom, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Ao longo do Antigo Testamento há uma relação entre Adão, homem, e Adamá. As duas palavras têm uma afinidade etimológica, uma vez que ambas parecem ser derivadas do verbo Adon, avermelhar. Se Adão continuasse sendo obediente a Deus, a terra daria seus frutos. Consequentemente, a terra era a possessão de Deus e estava sob o seu comando. Gênesis 2:6. Ele a fazia responder ao seu servo. A entrada do pecado rompeu a harmonia entre o homem e a terra já não respondia aos cuidados do homem. Sua vida mudou para a morte em vez de ir para cima em direção da vida. O aumento da rebelião humana causou a diminuição da fertilidade da terra. Gênesis 4:12 e Gênesis 8:21. Em Abraão, a redenção prometida, Gênesis 3:15, tomou a forma de restauração de uma relação formal entre Deus e o homem, entre o homem e a terra, Gênesis 28:14. Sob Moisés, a fertilidade da terra dependia da obediência do povo de Deus, Deuteronômio 11:17. A palavra Eretz, terra, a terra inteira, terra seca, solo, terra política, profundezas da terra. Esta palavra tem cognatos no garítico, fenício, púnico, moabita, acadiano, aramaico. Aqui os radicais são RQ ou R e árabe RD. O termo Eretz aparece no hebraico bíblico em torno de 2.504 vezes, 22 vezes no aramaico bíblico em todos os períodos. A palavra retrata a superfície inteira deste planeta e, junto com a palavra céus, descreve toda a criação física e tudo o que há nela. Este significado está em sua primeira ocorrência bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Às vezes, Eretz quer dizer terra em contraposição a mar ou água. Por exemplo, este uso está em Êxodos 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Este significado mais estreito ocorre pela primeira vez em Gênesis 1:10, onde Deus chamou a terra seca de terra. Aqui terra inclui o deserto e a terra cultivável, os vales e as montanhas, tudo o que conhecemos hoje por continentes e ilhas. O termo Eretz diz respeito ao solo físico sob os pés dos homens e animais. Sobre o solo rastejam todos os répteis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. O pó acha-se sobre o Eretz, solo, Êxodos 8:16, e a chuva e o orvalho caem sobre ele. Gênesis 2:5. A palavra Eretz é usada geograficamente, isto é, para identidade de território. E morreu Arã, e estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, Gênesis 11:28. Por vezes, Eretz traz conotação política e representa determinado território político e as pessoas que aqui vivem. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Gênesis 47:13. Não só a terra enlangueceu, mas, e sobretudo, as pessoas sofreram. A seguir, em várias passagens, este substantivo tem implicações geográficas e políticas, identifica a possessão ou herança de uma tribo. Em ênfase está o número 32, em Números 32:1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Em rara, mas interessante acepção, Eretz representa as profundezas da terra.
Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Salmo 63:9. Às vezes, até usado sozinho, este substantivo retrata as profundezas da terra. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Jonas 2:6. Os cognatos acadianos às vezes trazem este mesmo significado. Estas são outras passagens do Antigo Testamento onde alguns estudiosos encontram este significado.